bandeiras de Israel pintadas em muros de favelas do Rio de Janeiro, nomes de grupos criminosos com referências religiosas. Por que alguns traficantes cariocas estão usando símbolos bíblicos nos seus domínios? Eu sou a Letícia Mori e eu vou falar nesse vídeo sobre a aproximação do tráfico com a religião e a cultura evangélica neopentecostal. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de março de 2024, são 8 horas da manhã. O André Mendonça publicou uma nota na imprensa dizendo que está surpreso com a denúncia de Gilmar Mendes de que haveria uma narcomilícia evangélica no país com ligações com o bolsonarismo, que foi o que o Gilmar Mendes disse numa entrevista à Globo News, né? Ele deixou muito claro, ele não citou claramente o Bolsonaro, mas quem citou a relação do Bolsonaro com os narco-evangélicos, né, com os traficantes de Deus, com os traficantes milicianos, foi o jornal É o País, que falou do voto miliciano para o bolsonarismo no Rio de Janeiro. E todos sabem das ligações de Bolsonaro com o movimento narco-evangélico no Rio de Janeiro. E é tão conhecido, mas tão conhecido que já tem até documentário e livro sobre o narco-evangelismo. Aqui você tem, por exemplo, uma matéria de 2021, traficantes evangélicos fecham pacto com milícia para expandir o complexo de Israel. E todos eles têm representantes na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Rio. E adivinha você a quem estão aliados esses parlamentares ligados, e até prefeitos, né, ligados à milícia e aos traficantes evangélicos? É isso mesmo, a ele. O narcopentecostalismo e os traficantes evangélicos usam religião na briga por territórios no Rio, né? São conhecidos traficantes evangélicos, quem são e a quem servem os novos bandidos. Aqui fala da relação dos narcotraficantes com os políticos, né? E cita inclusive o Bolsonaro. A comissão do Senado peita o STF e aprova a descriminalização do porte de drogas. Mas o que acontece? O STF, ele vai reagir, sabe como? O STF é uma corte constitucional, minha amiga, meu amigo. O que é que o STF faz? O STF simplesmente declara inconstitucional a PEC das drogas, que vai tentar jogar garotos imberbes na cadeia por portar um cigarrinho de maconha, e vai fazer explodir o sistema penitenciário e dar curso superior de crime para pessoas que só estão ali usando droga, mas não são bandidos. O STF já tem 131 condenados por atuação nos ataques de 8 de janeiro. São 131 condenados com penas de 14 a 17 anos. Imagine o que vem para o Bolsonaro. E a PEC dos militares está pronta, e a mudança que foi feita no texto é que, em alguns casos, militar que for disputar a eleição, ele vai, se perder a eleição, ele vai ter uma pensão, mas só em alguns casos específicos. E o Lewandowski diz que estão cercados os fugitivos de Mossoró e garante que eles vão ser presos. É muito importante isso para que seja recuperada a credibilidade dos presídios de segurança máxima. E aqui esse colunista da Folha de São Paulo, ele explica que o Lula, ele está tentando diminuir a temperatura no país, proibindo ministros e proibindo os quartéis de fazerem eventos sobre o golpe de 1964, e também ele cita que o Lula não vai revogar a benesse dada pelo Bolsonaro para os pastores evangélicos em termos de pagar impostos. Tudo isso porque o governo está cercado no Congresso, está encurralado no Congresso pela extrema-direita,
E agora existe até a possibilidade de o Trump vencer a eleição. A situação política pode ficar muito feia no país e o Lula sabe disso. Infelizmente tem muita gente que não entende e fica acusando o Lula de covardia, de tudo isso, por estar tentando evitar um mal maior. Porque ele sabe que quem vai comer osso depois, chupar osso porque não tem o que comer, não vão ser esses que estão reclamando. E o Valdemar e o Bolsonaro estão se estranhando cada vez mais. Agora por causa de um caso lá de um candidato em Guarulhos a prefeito que o Bolsonaro não quer e o Valdemar quer. O Valdemar está pulando fora do Bolsonaro. Eu não dou mais 6 meses para ele pular fora do Bolsonaro. O governo Lula afirma que cortou sim a verba da Jovem Pan por causa de fake news e o bom seria que cassasse a concessão da Jovem Pan, né? Mas tudo a seu tempo, que é uma rede criminosa que ajudou a tentar dar um golpe no país e precisa pagar por isso. E o Biden está pulando fora do Netanyahu. Ele já entendeu que o que ele está fazendo lá é um genocídio, que a humanidade condena, só que talvez, infelizmente, seja tarde demais. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.